Fala aí, Emily e demais alunos que estão com alguma dúvida nessas questões, né? Agora aqui nesse vídeo eu vou corrigir as questões 3, 7, 9 e 10, tá? Então, num vídeo só já vou corrigir todos para ficar mais simples para mim, porque eu subo um vídeo só e tal. Então vamos lá. Uma formiga cortadeira movendo-se a 8 centímetros por segundo deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está 8 metros distante do ponto em que se encontrava. Para cortar esta folha, a formiga necessita de 40 segundos. Então, beleza. Já temos aí o início dessa situação. Ao retornar à entrada do formigueiro, pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 centímetros por segundo, por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. O tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi. Então eu tenho aqui a formiguinha, as anteninhas dela, e a folha, que é mais ou menos assim a folha. Não precisa ser bonito não. Tá verde, já dá para identificar. E aí elas estão separadas então, ó, inicialmente por 8 metros. 8 metros. Beleza. Então vamos lá. Eu quero o tempo total. O tempo total é o tempo da ida até a folha. Ele fala o tempo para realizar a sequência de ações. Uma das ações é o tempo que demora para ela cortar a folha, né? Então, delta T2. E o delta T3 é o tempo que demora para ela retornar ao formigueiro. Então, delta T total vai ser a soma desses tempos. Aí vamos lá. Então, vamos cada um. Delta T1. O delta T1, ela tem uma velocidade de 8 centímetros por segundo e ela está 8 metros distante da folha. As unidades elas têm que bater, tá, gente? Então eu vou transformar esses 8 metros em 800 centímetros. Ah, professor, eu posso transformar a velocidade aqui para metro? Pode, mas aqui é mais fácil, né? Transformar 8 metros são 800 centímetros. E aí eu posso calcular, a partir da velocidade média dela, qual foi o tempo que ela demorou. Aqui é ΔT. Então, ó, V1, né, ΔT, já vou direto aqui, tá? Então, ΔT vai ser ΔS1, que é 800, sobre o sobre o V1, perdão, que é 8. Então, ΔT1 é 100 centímetros. 100 segundos, centímetros não, segundo. Beleza, o delta T2 já foi fornecido, né? O delta T2 já foi fornecido. 40 segundos. O delta T3 a gente nem precisa fazer conta, né? Se a gente fosse mais já malandro, não precisaria nem fazer do delta T1, né? Mas como a gente está aprendendo ainda, é normal. Agora, se eu tinha na ida uma velocidade de 8 centímetros por segundo, percorri os 800 centímetros e demorei 100 segundos, ora, com a velocidade de 4 centímetros por segundo, percorrendo os mesmos 800 centímetros, eu vou demorar 200 segundos. Não preciso nem fazer essa conta. Mas se você fizer por velocidade média, você vai encontrar esse valor. Então, o delta T total vai ser 100 mais 40 mais 200. Isso dá 340 segundos. Alternativa A. Ok? Vamos lá para a próxima. Questão 7. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Questão 7. Jetpack para corredores os fará correr 1,6 km em 4 minutos.
Trata-se do 4 Minute Mile, né? 4mm, um acessório capaz de aumentar a velocidade de corrida de uma pessoa que esteja a pé. Foi desenvolvido por estudantes do Arizona State University Enquanto pesquisava próteses para amputados, a equipe notou que poderia trabalhar no design de um protótipo que ajudasse o ser humano a correr mais rápido. Como aplicar as forças? Até mesmo um exoesqueleto foi pensado para gerar a força necessária para aumentar a velocidade, mas o resultado final foi o jetpack. Como o nome sugere, o objetivo é fazer com que seja possível correr uma trilha de aproximadamente 1,6 km, uma milha, perdão, trilha não, uma milha. Tá de noite, tá, gente? Releve um pouquinho. Em 4 minutos. Os testes têm sido promissores. O tempo gasto por um atleta usando o jetpack em corridas de 200 metros foi 3 segundos mais rápido que o normal, mesmo carregando esse peso extra. Outra ideia é usar o jetpack em missões militares, como infiltrações e ofensivas que necessitem de rápido deslocamento. Por enquanto, o projeto ainda não passou da fase de protótipo. Com base nas informações do texto, determine a velocidade média aproximada em km por hora de uma pessoa que, usando o jetpack 4mm, tenha percorrido uma milha, 1,6 km, dentro do tempo previsto pelos estudantes do Arizona State University. Então vamos lá. Eu quero que ele percorra 1,6 km, tá? Cadê? Em 4 minutos. Beleza. Aí, qual que é a ideia? Eu tenho que dar a resposta obrigatoriamente, vou até pintar aqui, em quilômetros por hora. A resposta tem que estar em quilômetros por hora. Então, de certa forma, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, que transformar minutos para horas. Eu tenho que transformar 4 minutos para horas. A gente tem diversas formas de fazer isso, tá? Se a gente se sentir confortável, eu falei isso até com o primeiro ano hoje, a gente pode pensar o seguinte: o relógio tem 60 minutos, certo? Eu posso dividir esse relógio em 15 partes de 4 minutos. Então eu poderia cortar ele em 15 partes de 4 minutos, né? Isso daria 1/15 de hora. 1/15 de hora. Porque 15 vezes 4 daria os 60 minutos. Então cada pedacinho que a gente corta, né? Aqui, esse pedacinho dos 15 daria 4 minutos. Nossa, professor, muito complicado. Então vamos para a boa e velha regra de 3. 1 hora tem 60 minutos. Eu quero saber quantas horas tem em 4 minutos. Então multiplica cruzadinho. Eu vou ter então 60 vezes x é igual a 4. Então x será 4 sobre 60, que olha só o que é. 1/15 de hora. Coisa boa. Então, eu tenho agora já o tempo, eu tenho a velocidade. Quero saber, né? Aliás, eu tenho a distância, tenho o tempo, quero saber a velocidade. Então a velocidade vai ser igual a ΔS 1,6 sobre ΔT, 1 sobre 15. Então a velocidade é igual a 1,6, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar então 15 mais... tô preguiça de fazer conta, então vamos fazer logo. 1,6 vezes 15. 30, né? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 0,4
24, né? Porque tem uma vírgulazinha aqui. Então a velocidade é 24 quilômetros por hora. Nossa letra A. Beleza? Então, essa é a questão 7 e agora a 9. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que tratava-se de um projétil alemão. Então ele viu algo parado próximo ao rosto dele, né? Então aqui ele viu alguma coisinha próximo ao rosto dele. Esse é o rosto dele. Desesperado aqui. Então ele viu isso acontecendo. Ele capturou e ele falou que parecia que estava parada. Ou seja, isso aqui era sempre o mesmo. A distância entre o rosto e essa fatídica aí, mosca ou projétil era a mesma. Ele falou, uma mosca parada perto de sua face. O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Então, se eu atiro alguma coisa em direção a uma pessoa, e aí vamos pensar o seguinte, né? Eita, eu tinha selecionado aqui a balinha. Tá aqui. Vou fazer um esqueminha melhor aqui. A bala tá aqui. Se eu atiro essa bala em direção ao piloto, foi disparado em direção ao avião francês, aí você pode pensar duas formas. Ou foi disparado de frente, né? Porque ele falou que era um projétil alemão. A gente não sabe se era um projétil do chão, de um avião. Mas enfim, eu quero falar por que o piloto consegue apanhar o projétil. Então não me importo muito com essa ideia. Agora vamos pensar o seguinte: se ele foi de outro avião e é disparado em direção ao avião francês, né? O ar ele vai sim frear, só que ele não vai frear a ponto de parar. E se ele freia, consequentemente o que acontece? Ele tem que cair, né? Então quando tem a resistência do ar aqui para ele vencer, ele vai ter que cair. Isso foi para cima, professor. Então, só que ele falou que ele viu durante um tempo essa bala parada. Não é que ela chegou a um ponto e começou a cair. Ele viu durante um tempo, tanto que ele falou que viu que acreditava ser uma mosca, pensou, passou a mão e pegou. Então, se foi disparado ao encontro do avião... Eita, eu tô marcando não. Se foi disparado ao encontro do avião, isso não faz muito sentido físico. Tá? Não faz muito sentido físico, então a gente corta. B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Se o avião tivesse velocidade superior, consequentemente a bala ia bater no rosto dele. Porque a gente já tem que assumir aqui que bala e piloto, e consequentemente avião, tem que ter a mesma direção e sentido na velocidade, para eles ficarem parados. Se tiver um indo em direção ao outro, não vai ter essa constância aqui que ele pede na questão. Então o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Se ele lança então com velocidade superior, ele ia atravessar, não ia manter essa constância. Ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. Então olha só, se está no instante em que o avião passou, né, vamos analisar C aqui, quando o avião passa, e aí o cara atira para cima, aqui já não é uma questão tão simples, mas vamos pensar o seguinte: enquanto a bala está subindo, o que vai acontecer? O avião vai estar se deslocando.
Então, se a gente pensar na hora que o avião passou, não ia acontecer. Ah, professor, mas vai supor que o cara calculou. E aí o avião estava vindo, ele atirou antes, e aí quando a cabine. Eita. O que eu fiz? Ah, tá. Sumiu a paleta ali. Quando a cabine estava chegando, é que a bala atingiu. Mesmo assim, o avião ele ia estar em outro referencial. Então ele ia, ó, a bala não ia ficar parada em relação à cabeça do piloto durante um tempo. Ela ia ficar para trás, porque o referencial do avião é uma movimentação horizontal. Da bala seria vertical. Então os referenciais não batem aí. Então também não pode ser assim. D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Se fosse oposto, ia bater. Né? Não ia ter essa constância de Eita. Não ia ter essa constância de distância entre bala e cabeça do piloto. E o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Exatamente. Tá? Então é isso que aconteceu. O projétil e o avião tinham a mesma velocidade no mesmo sentido, e aí a gente pôde manter, é tipo fosse um carro atrás do outro, né? Aquela ideia que a gente falou, ok? E para finalizar, questãozinha da SpaceX, deixa eu dar uma aumentada aqui. Um automóvel percorre a metade de uma distância d com velocidade de 24 metros por segundo e a outra metade com velocidade de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer a distância toda dzão é. Então vamos lá, deixa eu tirar isso aqui daqui para poder mexer mais livremente. Opa. Pronto. Vamos lá, gente, ó. Então, primeiro, eu sei que a distância total aqui não tem um valor conhecido, mas eu chamo de dzão. Então aqui eu vou chamar dzão. Agora, o que ele falou? Que ele percorreu metade de dzão, então o ΔS. Eita, saúde! O ΔS da primeiro pedaço aqui é d sobre 2. Então ele percorre metade da distância dzão com uma velocidade média v1 de 24 metros por segundo. E a outra metade, então ΔS2 é igual a dzão sobre 2, com uma velocidade média no segundo pedaço aí de 8 metros por segundo. Nessa situação, eu quero saber a velocidade média total do móvel. Gente, então olha só, a primeira coisa daqui que sempre vai acontecer é que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Não tem mistério, sempre vai ser ΔS sobre ΔT. Não tem como somar as velocidades e dividir. Até tem um método para isso, mas é mais difícil do que a gente fazer de fato, tá? Porque tem que saber média ponderada. Então a ideia aqui é o seguinte: sempre a distância, a velocidade média total vai ser o ΔS total sobre o ΔT total. Ou seja, tudo que eu andei sobre o tempo total que demorou. Ok? Eu tenho velocidades 1 e 2 e, entre aspas, eu tenho as distâncias, né? Pô, professor, mas você tem uma distância aí em função de d. Meio feio, né, para fazer. Mas não tem muito como fugir. Então a gente vai ter que usar esse d aqui. Ele não falou à toa. Então, para que eu vou usar d e v1? Para achar os tempos. Então a primeira parte aqui é achar os tempos que compõem a trajetória toda, né? Então, achar os tempos ΔT1 e ΔT2. Aí vamos lá. ΔT1
usando a fórmula de velocidade média, é igual a delta S1 sobre a velocidade 1, certo? Porque se eu acho os tempos delta T1, que eu demoro para andar no primeiro pedaço, eu vou chamar esse aqui de primeiro pedaço, esse aqui de segundo, né? Então, se eu acho o tempo 1, acho o tempo 2, eu somo e tenho o tempo total. Então, vamos lá. Delta T1, então, vai ser o quê? A distância percorrida no primeiro trecho. Por falta de algo melhor, vou usar d sobre 2. Eu sei que não é a melhor das opções, mas é o que eu tenho aqui. Na lista que eu enviei hoje para o Google Sala de Aula, tem questões assim. Então é bom que vocês agora já sabem como responder. E o V1 é 24. Vou dar uma melhoradinha nisso aqui, ó, e vou falar que delta T1 é igual a repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu repeti onde estava a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda, tá? Beleza? Então isso aqui vai dar d vezes 1 é d sobre 48 horas. Então d sobre 48 é o tempo que eu demoro. Pô, professor, como assim d sobre 48? Vamos supor que ele demorou 48 horas. Quer dizer, perdão, desculpa. Vamos supor que o tempo, a distância total aqui é de 48 km, supondo. Então ele demoraria 1 hora. Né? É isso, eu criei uma função da velocidade aqui. Vou repetir o processo com ΔT2. ΔT2 é igual a ΔS2 sobre V2. Então, ΔT2 vai ser o quê? ΔS2, d sobre 2, sobre a velocidade, que é 8. Aliás, horas não, desculpa, segundos, né? Agora que eu olhei ali as velocidades. Isso aqui é d sobre 48 segundos. Então, melhorando isso aqui um pouquinho, eu vou ter que ΔT2 é igual a repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Delta T2 vai ser igual a d vezes 1, d, 2 vezes 8, 16. Esse é o meu delta T2. Beleza, professor. E agora? Ora, agora, entre aspas aí, eu tenho os tempos. Não, professor, você não tem número. Aqui é d sobre 48, aqui é d sobre 16. Você não tem número. Tá, mas eu não tenho número para o tempo, eu também não tenho número para a distância. Então, eu tenho relações entre eles. Vou jogar numa relação só, na de velocidade média, e ver o que sai. Então, o segundo passo é calcular. Calcular velocidade média total. Vou botar aqui e ver o que sai. Qualquer coisa eu tenho que buscar uma outra solução. A ideia de resolução de problema na física é esse. Se depara com um problema, descobre quais os valores que você precisa para calcular o que o problema pede e vai voltando, né? Então aqui, por exemplo, eu precisava de tempo, mas para o tempo eu tive que usar esses valores. Então a velocidade média total vai ser o quê? Delta S total. Ora, delta S total, ele já me falou que é dzão. É isso que eu vou chamar, dzão. O delta T total é o delta T1, d sobre 48, mais o delta T2, d sobre 16. Esse d aqui ficou muito feio, peraí. d sobre 16. Então, ó, a velocidade média total vai ser o que? Dzão, vou botar ele um pouquinho mais para cima aqui, sobre. Aí eu tenho que fazer agora a soma desses dois caras, né?
desse D sobre 48 e D sobre 16. Vou até mudar de cor aqui para destacar. Então vamos fazer a soma. Soma de fração com denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o MMC. O MMC entre 48 e 16 é o próprio 48. Professor, não lembro como é que tira MMC. 48, 16 e vai fatorando. No final você multiplica tudo aqui do lado. 24, 8, por 2, dá 12, 4, por 2, dá 6, 2, por 2, que dá 3 e 1, por 3, que dá 1 e 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Ok? Então, 48, né? O que a gente faz? Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 48 dividido por 48 dá 1. 1 vezes D, D. Mais 48 dividido por 16 dá 3, vezes D, 3D. Então, a velocidade média total é igual a D sobre 4D sobre 48. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esses Ds meus estão ficando meio feios, tá? Mas acontece. Para não parecer que é 40 ali, vou fazer mais retinho. Então, olha só que legal. O D vai embora. E 48 dividido por 4 é 12 metros por segundo. Volta aqui para cima. Não é da SpaceX à toa, né? Então tá aqui. É uma questão que parece difícil, ela é extensa, mas o processo é sempre o mesmo. Se eu quero a velocidade média total, eu preciso do deslocamento total sobre o tempo total. Quando eu não tenho um ou outro, aí em geral eu preciso fazer uma funçãozinha dessas daqui que a gente fez. Em geral a gente precisa fazer algo assim. Achar uma função de, por exemplo, do tempo em função da distância, ou da função da distância em função do tempo, por exemplo. Beleza? Já estão lá duas listas, né? A gente não deve ter lista toda semana, então podem ir fazendo com calma, vai ter uns tempos que vai estar mais devagarzinho. Também botei algumas questões do Mega e do Revisa. Do Revisa tem poucas, acho que tinha uma ou duas só para fazer. Do Revisa lá no plural. Então, exercício não vai faltar esse ano. Tranquilo, gente? Um abraço, qualquer dúvida estou sempre à disposição. A gente se fala. Valeu!